Boa noite, estou aqui para falar sobre os materiais dúcteis e frágeis. Ao longo desse trabalho, que é dedicado à disciplina de mecânica dos sólidos, nós vamos falar sobre os materiais dúcteis e frágeis, conceituando-os e também detalhando o uso deles na indústria petrolífera que atende todo o setor do óleo e gás. Falando primeiramente dos materiais dúcteis, nós podemos dizer que são aqueles que apresentam mais resistência ao se deformarem. Primeiro, eles se deformam, dando sinais de desgaste. Eles podem ser esticados e dobrados sem quebrar. Isso vai acontecer em razão dos seus átomos, dos átomos desses materiais, serem capazes de se reorganizarem em resposta à tensão que está sendo aplicada, permitindo que o material se estique, por exemplo, sem se romper, diferentemente dos materiais dúcteis, que são aqueles que quebram com mais facilidade e que se caracterizam pela tendência que tem de se romper com pouco ou nenhuma deformação, sem demonstrar sinais de que isso possa acontecer. Eles já se deformam diretamente. Entender aqui a diferença entre os materiais que são dúcteis e frágeis é muito importante para as aplicações industriais e também que envolve todas as engenharias. Os materiais dúcteis são aqueles que são frequentemente mais usados nas situações onde é importante que o material ele possa se deformar sob uma tensão sem quebrar, enquanto os frágeis são aqueles que são preferidos em razão da sua dureza e também da sua resistência a certos tipos de danos. Por isso, nós vamos aos exemplos dele. Aqui nós temos exemplos como aço, como cobre e o alumínio, que são materiais dúcteis. E também nós temos exemplos como o vidro, a cerâmica e o concreto, que são materiais considerados frágeis. Para melhor entendermos o porquê dessa diferenciação desses materiais quanto à sua resistência, eu trouxe o gráfico da tensão versus deformação quanto aos materiais dúcteis e frágeis. No caso dos dúcteis, se a tensão for aumentada além do limite elástico, como no nosso gráfico, o material começa a se deformar plasticamente, o que vai significar que as deformações elas não se revertem quando a tensão, por exemplo, é removida. Ao contrário do frágil, que quando submetidos a uma tensão, eles se deformam elasticamente até o ponto de ruptura, com uma pouca ou nenhuma deformação antes da fratura, como mostra o gráfico e a longevidade dos dúcteis, por exemplo. Bom, os materiais dúcteis e frágeis, eles estão presentes na rotina da indústria petrolífera. No caso dos materiais dúcteis, nós podemos encontrar nas árvores de Natal, nos tubos de produção e nas bombas. As árvores de Natal são aquelas que controlam o fluxo do petróleo e do gás na produção. São fabricados com materiais dúcteis, como aços e também ligas de níquel. Os tubos de perfuração, nós também encontramos esses materiais, assim como nas bombas, que servem e necessitamos deles para suportar tanto a temperatura, questões de pressão e o desgaste. Já os materiais frágeis são encontrados na indústria nas colunas de revestimento para não sofrer com desgaste e corrosão, então nós necessitamos deles, também nas brocas de diamante que são usadas na perfuração, porque aqui, além da fragilidade do diamante, a aplicação é fundamental nos cenários onde a dureza é mais importante que a ductibilidade, que é o caso da perfuração. Acho que esse estudo e esse trabalho foi fundamental para além da gente diferenciar os materiais, de dúcteis e frágeis e compreender a sua aplicabilidade, como foi de grande valia e importância para aplicarmos na prática os conceitos vistos ao longo da disciplina. Muito obrigada.